Salmos 42, versículo 1. Eu vou ler aqui com vocês, para a gente ler na mesma versão, tá bom? Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Nós vamos ler o 42 inteiro, tá? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus dentro de mim, ó meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ou ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. E de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que se esquecesses de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Direi, com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Senhor, meu Deus e meu Pai, o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, é que você manifeste a tua presença no meio da tua palavra. Papai, que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, que a gente possa sair daqui, Senhor, entendendo tudo aquilo que o Senhor preparou para falar conosco hoje, que a Tua palavra gere em nós uma mudança, Papai, uma transformação no nosso caráter, na nossa alma, nas nossas emoções, Papai, que a gente saia daqui mudando, Papai, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, a nossa forma de andar, que a gente possa entender, Senhor, o que o Senhor tem para nós, e que não seja eu, mas que seja o Senhor ministrando nesse lugar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os Salmos 42 e 43 são salmos considerados como poemas. São poemas escritos por um levita. Esses levitas são chamados filhos de Corá. É esse levita, filhos de Corá, que escreve esse salmo, escreve esse poema. E provavelmente ele estava num deserto, ele estava afastado do templo. Ele estava sozinho quando ele escreve esse salmo. E um levita é alguém que está envolvido com as coisas do templo.
É aquilo que nós chamamos de adorador. Naquele caso, ele era responsável por levar a adoração a Deus. Então ele estava envolvido com as coisas do templo, com a casa de Deus. Era um homem que tinha comunhão com Deus e com seus irmãos como igreja. E a primeira coisa que nós aprendemos é que mesmo eu indo para a igreja todos os domingos e quintas-feiras, mesmo assim a minha alma pode estar abatida. Mesmo assim eu ainda posso andar desesperançoso. Mesmo assim eu me esqueço de confiar em Deus no meu dia a dia. E as minhas emoções ficam deturpadas. As minhas emoções, eu fico triste, eu fico chateado. Eu sofro, eu choro. Eu posso ter depressão, ansiedade, como esse homem estava. Ele estava passando por um momento terrível de depressão, com suas emoções completamente destruídas, angustiado, amargurado, sofrendo, passando por uma situação interna terrível, com problemas internos, emocionais, com seus pensamentos em conflito. E esse versículo ele mostra uma batalha entre razão e emoção. Porque ao mesmo tempo que ele mostra as emoções dele, a minha alma está abatida, a minha alma está ferida. Ao mesmo tempo ele lembra, não, mas calma aí, espera em Deus. Confia nele. Não, mas eu estou me sentindo como... E ele mostra como ele está se sentindo, a gente vai falar sobre isso. E de novo, ele mostra os sentimentos dele, aflito, preocupado, angustiado. Mas de novo ele, não, calma aí, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Nós aqui, todos estamos sujeitos ao abatimento das nossas almas. Graças a Deus, todos nós temos dificuldades, né? Graças a Deus. Ou tem alguém aqui que não tem dificuldade? Graças a Deus, todos nós temos dificuldades. Só quem não tem é quem já foi. Só que na Bíblia não é diferente. Vários homens de fé, no qual nós nos apoiamos, na qual nós aprendemos com esses homens, todos eles passaram por momentos como esse. O profeta Elias passou por aquilo que nós chamamos de depressão. Ele desejou a sua própria morte. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, foi esmagado pela culpa, pelo erro. Sentiu uma aflição enorme dentro dele. A Bíblia diz que a sua alma gemia. O seu coração gemia. Jonas, tomado por ódio, por amargura, no coração dele clamou até por morte, com um sentimento suicida. Senhor, é melhor você me levar. E até Jesus, um homem reto, um homem perfeito, até Jesus suou gotas de sangue e orou com uma enorme agonia na sua alma. E o salmista, ele traz essa dor que ele está na alma dele. O salmista, ele mostra, ele expõe a alma dele e ele mostra como é que ele está internamente. Porque muitas vezes, externamente, eu estou bem, eu estou cheiroso, eu estou limpinho. Mas internamente eu estou em cacos. Internamente eu estou destruído. Às vezes por fora, irmão, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas por dentro eu estou cheio de conflitos, de perguntas, de questionamentos. Me sentindo afastado ou afastada de Deus. Externamente está tudo bem, mas na minha casa está tudo mal. Externamente está tudo bem, mas no meu trabalho, no meu negócio,
no meu casamento, nas minhas emoções, nas minhas finanças. Está tudo mal. Externamente eu estou sorrindo, mas internamente a minha alma está abatida. A minha alma está angustiada. Eu tenho conflitos, perguntas, muitas vezes sem resposta. A primeira coisa que a gente entende quando a gente lê esse versículo é que o salmista, ele está em um estado profundo de depressão. Victor, por quê? Porque a primeira coisa que a gente vê é que ele perdeu a fome. Até a fome ele perdeu. No verso 3, e aí eu não sei se você tem o NVI aí, Pam, porque a versão que eu peguei foi NVI. Pode ser que seja... Mas no verso 3, ele diz que ele está se alimentando das suas lágrimas. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. É um homem que parou até de comer. É um homem que não consegue nem mais se alimentar, de tão angustiado que ele está. É um homem que o seu alimento são as suas lágrimas. É um homem que olha para o seu passado e ele chora, porque ele está distante da casa do Senhor. É um homem que está ouvindo das pessoas assim: cadê o seu Deus? Aquele que te prometeu, que falou que ia fazer, aquele que falou que ia mudar a sua vida, aquele que te fez uma promessa e ainda não cumpriu, aquele que falou que ia salvar a sua família e ainda não salvou, aquele que te falou que você ia prosperar e você não prosperou ainda. Aonde está o seu Deus? Quem sabe não são nem as pessoas que estão me acusando, mas eu mesmo me acuso. Deus, onde será que você está? Deus, cadê você? Será que você não está me vendo? Será que você não está vendo o que eu estou passando? As dificuldades que eu tenho enfrentado? E ele entra nesse estado. E o alimento dele, de dia e de noite, se tornam as suas lágrimas. Ele é um homem que lembra do passado e chora angustiado. Ele mesmo diz que a sua alma está abatida e perturbada. O verbo, e eu trouxe algumas informações, o verbo estar abatido tem o sentido de estar encurvado. Significa que ele está derrubado, destruído. A alma dele está encurvada, derrubada, destruída. Estava totalmente sem ânimo, sem forças. Ele diz assim, ó: por que te perturbas dentro de mim? Isso poderia ser traduzido por que geme dentro de mim? E quantas vezes nós nos encontramos assim, com a nossa alma batida? Nos deixando ser consumido pelos problemas. Nos deixando viver em meio a esse caos emocional. E nos esquecemos de quem nós devemos esperar. Em quem deve estar a nossa esperança. Às vezes vindo em cultos e cultos e cultos. E mais cultos, mas não cuidando do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Indo para a igreja, tendo práticas de cristão, mas internamente, talvez até um ateu, que se esquece de lembrar de Jesus na semana. Eu não quero que você responda. Mas internalize dentro de você, nessa semana, quantas vezes você buscou Ele? Quantas vezes você lembrou dEle, parou para orar? Quantas vezes você acordou e buscou nele uma ajuda?
Quantas vezes no seu trabalho, com uma dificuldade em resolver algum problema, você parou e respirou e falou: Espírito Santo, me ajuda, porque sozinho eu não estou conseguindo. Quantas vezes na faculdade, fazendo uma prova, você parou e respirou e falou: Espírito Santo, me ajuda, porque eu até estudei, mas eu preciso de você para me conduzir. Espírito Santo, eu vou falar com um cliente agora, me conduz, coloca na minha boca o que ele quer ouvir, aquilo que eu preciso falar. Quantas vezes nós passamos dias após dias sem um relacionamento com Ele? Ele estava com um sentimento de estar se afogando. Um sentimento como se fosse falta de ar. Porque ele diz assim no verso 7. Abre o 7 pra gente, Pã. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ele fala sobre uma sensação de estar se afogando. É como se ele sentisse falta de ar. E essa é uma sensação comum de quem tem ansiedade, de quem sofre com ansiedade. Coração palpitando, batendo forte. Às vezes até uma falta de ar. Ansioso com o que está por vir. Com medo do que está por vir. E para a gente finalizar, e tudo isso daqui é para a gente introduzir o que nós vamos falar. Porque a pergunta inicial é: onde está a sua esperança? Mas nós precisamos entender em que cenário esse salmista se encontra. Para finalizar, esse homem, além de estar sentindo dores emocionais, ele está sentindo dores físicas. Você sabia que as suas emoções, se não estiverem saudáveis, ela afeta o seu físico? E às vezes muitas doenças, elas são por problemas emocionais. O apóstolo já contou aqui um testemunho de uma mulher que andava de cadeira de roda. E ela recebeu várias orações, e ela não era curada. E uma vez um homem foi orar por ela. Qual o nome do... A Valnice Milhomes foi orar por ela. E Deus trouxe uma revelação para ela, dizendo que ela não andava porque ela não tinha liberado perdão para uma pessoa. E por isso ela não tinha sido curada ainda. Então olha só como as suas emoções podem te trazer doenças físicas. A falta de perdão fazia com que aquela mulher ficasse na cadeira de rodas. A falta de perdão fazia com que aquela mulher estivesse doente fisicamente. Esse homem, no verso 10, abre o 10 pra gente. Ele diz assim: até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me a todo tempo: onde está o seu Deus? A palavra utilizada aqui é beretzá, no hebraico. E essa palavra é usada para também o termo assassinato. Ele está falando de uma ferida mortal, de uma dor mortal. Quando a alma adoece, o corpo padece. As aflições resultam em dores físicas como dor de estômago, dor de cabeça, dor nas costas, nos ombros, na nuca. Ele disse que o corpo dele dói, os ossos dele doem. Eu nunca tive, mas há quem diga que a dor no osso é a pior dor que existe. Não sei se é verdade, é verdade? É ou não? É uma das dores, uma das piores dores que existem. É disso que ele está falando. É essa dor que ele está sentindo.
Eu vou ler 2 teólogos que eu separei, são 2 comentários bíblicos. Um chama, me perdoe a pronúncia, Wendell Wiesber. Malemar, estou falando português. É um teólogo britânico, comentarista bíblico. Ele diz assim, ó: durante um período de seca, provavelmente o autor viu uma corça arquejando e se esforçando para chegar até a água e saciar a sua sede. Porque ele começa dizendo assim: assim como a corça suspira por água. Essa imagem o fez lembrar de que ansiava pelo Senhor e desejava uma presença do Senhor, desejava um relacionamento íntimo com Ele. Talvez tinha até se afastado desse relacionamento íntimo. E aí ele diz: assim como a corça suspira, busca, implora por águas, assim a minha alma anseia por ti. Quer dizer que aquele homem com sede, ele entendeu que em Jesus, em Deus, em Cristo estava tudo aquilo que ele precisava para matar a sede dele. Jesus diz que aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Muitas vezes a nossa alma anseia por coisas. E a solução do anseio da nossa alma não está nessas coisas. Está nele. Está em Cristo. Está em Jesus. É Ele que pode me dar essa água. E ele diz assim ainda: o Deus vivo era o Deus de sua vida, e ele não poderia viver sem o Senhor. Observe como o salmista cita os exemplos mais essenciais da vida física. Ele fala sobre ar, assim como a minha alma suspira. Ele fala sobre água, como a corça anseia por água. Ele fala sobre alimento, porque ele não está mais comendo, ele está bebendo, ele está se alimentando das suas lágrimas. Então ele fala sobre ar, sobre água, sobre alimento, mas sem adoração, sem estar com Cristo, sem estar com Deus, sem estar na presença do Senhor, sem buscar a Ele, nada, de nada adiantava. O comentário de Alberto Barnes: como a corça deseja as correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Este verso expressa uma linguagem poética, um desejo intenso do salmista por Deus. A imagem da corça sedenta descreve o anseio da alma pelo Deus vivo. A corça está no deserto, aonde não há água, e o salmista está em circunstâncias difíceis, aonde parece que ele está distante de Deus. Quantas vezes, e é uma frase jargão do cristão, né? Estou passando um deserto. Quantas vezes nos sentimos e nos vemos nesse lugar de deserto? Perdidos. O povo escravo no deserto, sem direção, sem saber para onde ir. Até ouvir a voz de Deus, mas o deserto distorcia ou fazia com que eles se esquecessem daquilo que Deus falava, daquilo que Deus falou que ia fazer. E Victor, eu me identifico com isso que você está falando. Talvez, Victor, eu estou aqui, eu também estou nesse estado depressivo. Não quero sair da cama. Quando estou passo o dia inteiro cansado, cansada. Eu durmo e já acordo com sono. Eu durmo e parece que eu não descansei nada, porque eu já acordo cansado, cansada, sem ânimo, sem forças, perdido, sem direção, muitas vezes sem esperança.
E é sobre isso que a gente vai falar. Onde está? Pergunta para o irmão do seu lado, onde está a sua esperança? Ou em quem está a sua esperança? Se ele não respondeu em Deus, a primeira esperança que eu quero dizer é sobre a esperança em meio ao sofrimento. Porque esse homem estava sofrendo, com a alma angustiada. E você está sofrendo também? Em meio ao sofrimento, onde está a sua esperança? Segunda Coríntios, não precisa abrir, tá? 2 Coríntios 4,17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Você conhece um versículo famoso que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E existe uma promessa que é: eu vos aliviarei. E continuando nesse versículo, ele fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Ou o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então existe esperança para mim e para você em meio ao sofrimento, mas a nossa esperança está nele. A nossa esperança não está no meu marido, na minha esposa, não está em alguém ou em algo, mas está nele. É só nele que deve estar a minha esperança. É só nele que eu devo colocar todas as minhas fichas. A minha esperança não está, se fulano de tal mudar. Não, se meu marido, se a minha esposa for melhor, se o meu marido melhorar. A minha esperança não pode estar, não, se a minha família, a minha esperança não pode estar, não, se os meus negócios, a minha esperança tem que estar nele, enraizada nele. A segunda esperança que nós temos é a esperança para o futuro. Eu vou ler alguns versículos. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Talvez você olhe hoje para o seu futuro e você se sente até ansioso, ansiosa. Mas existe um plano de Deus preparado para você, e é um plano de paz, é um plano de prosperidade. Tudo bem? Existe um plano para o futuro melhor do que qualquer outro plano que você possa ter, que está em Apocalipse 21:4. Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então existe para mim e para você uma esperança em relação ao futuro. E novamente a nossa esperança está nele. Existe uma esperança também nas promessas do Senhor. Isaías 55:1 diz assim, ó: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca.
Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Em Números 23 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se existe uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, então existe uma esperança que deve estar enraizada nessa palavra. Ou quer dizer, acaso ele deixará de cumprir essa palavra? Acaso ele é filho do homem para que minta? E homem para que se arrependa? A sua esperança tem que estar enraizada nessa palavra que ele liberou para você. Agora a pergunta é, quais são as promessas que Deus tem para você? Eu vou falar o que eu faço, tá? Acho que eu já falei isso. Eu vou falar o que eu faço. Todas as vezes que Deus fala comigo aqui na igreja ou em outro lugar, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é ir para o YouTube, ver se foi gravado. Porque eu pego aquela palavra que foi liberada, eu faço um corte, e eu tenho um lugar no meu celular que eu coloco todas as promessas que Deus fez sobre a minha vida. E quando eu estou em um momento, com as minhas emoções abaladas, eu começo a ver, vídeo por vídeo. Eu sou o Senhor e te falei isso. Eu sou o Senhor e te prometi isso. Eu sou o Senhor e vou fazer isso na sua vida. Eu vou fazer isso na sua casa. Eu vou fazer isso nas suas finanças. Eu vou fazer isso com você. É para esse lugar que eu vou te levar. E aquilo me coloca em um estado emocional completamente diferente do qual eu entrei. Agora a pergunta é, as promessas que Deus fez para você, você ainda se lembra dessas promessas? Você anota em algum lugar? Você deixa isso gravado e fresco na sua mente? Para a gente já finalizando, existe esperança também para os dias de aflição. Isaías 43, do 1 ao 3, está falando assim, não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar do fogo, quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não deixarão em brasas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Então existe uma promessa e uma verdade de Deus, até para os dias de aflição sobre a sua vida. Ele não está falando que você não vai passar por esses dias, mesmo porque Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista Davi também, no momento com a sua alma batida, ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o teu cajado, eles me consolam. É no amor do Senhor, é no cuidado dele que está a minha esperança. Então a minha esperança em dia de aflição também tem que estar nele. Também tem que estar enraizado na palavra do Senhor. Então nós falamos sobre esperança em meio ao sofrimento, esperança para o futuro, esperança nas promessas do Senhor, esperança para os dias de aflição. Outra esperança que eu tenho que ter é esperança na vida eterna. Talvez essa poderia ser a única esperança, ou a principal, porque todas as outras caem por terra quando eu tenho esperança na vida eterna. Quem crê nisso? Quem crê que nenhum problema que eu passo hoje faz sentido quando eu entendo que eu tenho a esperança da vida eterna? Porque tudo isso é momentâneo e passageiro. A palavra diz, em João 3,16, todos conhecem,
Quantos conhecem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 11 diz assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, Romanos 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não me decepciona, porque a esperança dos homens pode até me decepcionar. Aquilo que o homem falou e não cumpriu, ele até me decepciona. Falou que não ia me magoar e me magoou. Falou que não ia trair, me traiu. Falou que não ia fazer e fez. E a esperança no homem pode até me decepcionar, mas essa esperança, diz o versículo 5, não me decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Obrigado, minha bênção. Esperança na palavra de Deus. Olha só o que Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. As misericórdias do Senhor na sua vida, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a minha alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Salmos 91, e o famoso Salmos 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, a sombra do Onipotente, descansará. A questão é, só tem descanso na sombra do Onipotente aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. O sol é para todo mundo. O sol brilha na cabeça de todo mundo, mas a sombra do Onipotente é só para quem descansa no Altíssimo. É só para quem descansa no Senhor. Eu poderia citar vários outros salmos, mas para a gente finalizar, eu quero que você fique em pé. Vou pedir para o ministério subir, por favor. Como não tenho a voz maravilhosa da Thaís, e vocês percebem, né? Vocês estão aqui na igreja, vocês conseguem perceber que é minha voz. É um tonzinho diferente, né? Eu vou recitar uma música como se fosse um poema. E essa música diz assim, ó. Por que eu vou recitar essa música? Porque como eu iniciei, eu quero finalizar. A minha esperança e a sua esperança precisa estar em Deus. E essa música diz assim: existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, e vence a luta sem cansar.
o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje e aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Ele pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que você serve. É nele que tem que estar a sua esperança. É o Deus que te prometeu. É o Deus que te trouxe uma promessa. É o Deus que colocou a palavra dele. É o Deus que não vai fazer com que a sua palavra volte vazia. É o Deus que tem poder. É o Deus dos deuses. É o Senhor dos senhores. É nele que tem que estar a sua esperança.